Muito bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula de ciências de hoje. Ciência é muito legal, né? Eu gosto muito de ciência, vocês gostam? Eu acho o máximo estudar sobre ciência e conhecendo um pouquinho mais daqueles seres que vivem ao nosso lado, que a gente vê o tempo todo, mas que não para prestar atenção nas características deles, né? E nós temos aprendido, inclusive na semana passada, a tarefa era fazer um trabalho classificando os animais, escolhendo um dos critérios de acordo com o ambiente em que vive, ou de acordo com como se locomovem, de acordo com o que cobre o corpo, enfim. Cada um escolheu um jeito lá e a maioria escolheu terrestres ou aquáticos, que é de acordo com o ambiente em que vive, e que, por sinal, estou apaixonada com os trabalhos de vocês, que têm ficado muito bons. Ó, meus parabéns, continuem assim se empenhando, vocês são nota 10, tá? Parabéns às famílias, às mamães, os papais, os tios, né? Aí quem tem os irmãos que tem ajudado os alunos a fazer a tarefa. Parabéns, parabéns às crianças, continuem assim. Nós estudamos um pouquinho antes sobre os animais do grupo dos animais vertebrados. Nós vimos que temos os animais do grupo vertebrado, que são aqueles que têm a sua estrutura baseada na coluna vertebral, né, no crânio, na coluna vertebral, e temos os animais invertebrados, que são aqueles que não têm os ossos, que não têm a coluna vertebral como sendo a principal estrutura do seu organismo, né, que dá sustentação. E hoje nós vamos pensar um pouquinho mais sobre este grupo de animais, o grupo dos animais vertebrados, aqueles que têm a sua estrutura firmada na estrutura óssea chamada coluna vertebral, tá? Que lembra da casa, quando a gente tem a coluna que sustenta lá para a varanda não cair? O nosso corpo é a mesma forma. A nossa coluna vertebral, ela serve para isso, para o nosso corpo se manter firme e não amolecer todo e cair, tá bom? Vamos lá. Animais vertebrados, muitos diferentes. Embora são todos animais vertebrados, mas uns são muito diferentes dos outros. Então, a gente, mesmo dentro do grupo dos animais vertebrados, a gente pode fazer uma classificação destes seres do grupo dos animais vertebrados. Nós podemos organizar em grupos de acordo com as suas principais características. Por exemplo, então nós temos aí as principais características, os 5 principais grupos que são classificados aí, os seres vertebrados, os animais vertebrados, tá bom? Aí nós vemos os peixes, por exemplo, os peixes, muitos têm o corpo protegido por escamas. Eu vou subir a minha carinha aqui agora para eu poder falar com vocês dos outros. Muitos têm o corpo protegido por escamas. Eles são aquáticos. O que significa que são aquáticos, professora? Significa que eles vivem na água, isso mesmo. Muitos aí que estudaram já aprenderam bastante sobre isso. Depois tem lá, a maioria nasce de ovos, né? Não nascem lá, os peixinhos já saem nadando. Saem os óvulos, né? Os ovinhos. E ali eles germinam e crescem e nascem e formam, né? A gente não vai entrar nos pormenores agora, mas pra frente a gente vai ver. Nadam, movimentando as nadadeiras e a cauda. São as principais características deste grupo dos animais vertebrados, os peixes, tá? Depois aí aqui tá dizendo que a gente vai organizar em grupos, mas a gente não vai, porque nós não estamos na sala. E aí eu não quero colocar vocês para trabalhar em grupo agora, porque eu acho que pode dificultar, tá? E eu não quero dificultar nada, eu só quero facilitar para que vocês estudem bastante, aprendem bastante, mas ao mesmo tempo se protegendo aí desse vírus terrível. Então nós temos aqui o outro grupo, o grupo dos anfíbios. O que a gente vai fazer, pessoal? Vocês vão colocar lá no caderno de vocês, caderno na matéria de ciências. Vocês vão fazer o cabeçalho bonitinho, o nome da escola, o nome da professora, o nome de vocês completo. Depois vocês vão colocar a data e o título da nossa matéria de hoje, que é Grupos dos Animais Vertebrados, tá bom? E aí você vai colocar lá assim, os principais grupos dos animais vertebrados. Aí apenas coloca o nome peixe
Se quiser, pode copiar essa parte aqui para ficar registrado. E as outras vocês vão pesquisar e responder. Então, vamos trabalhar com a pesquisa. Podem pesquisar nos outros livros, podem pesquisar na internet, tá? Ou tenta aí se vocês mesmos já conseguem responder. Mas aí vocês vão colocar o grupo dos anfíbios. Como se deslocam, onde vivem, como nasce, pesquise exemplos, o que é metamorfose, como é a cobertura do corpo deles. Então, você vai pesquisar e vai escrever isso daqui no caderno e responder lá, tá? O que é o grupo dos anfíbios? Vamos pesquisar, pessoal, vamos pesquisar, porque quando a gente pesquisa, a gente aprende muito mais, tá bom? O estudante é diferente do aluno. O aluno, ele só faz aquilo que a professora manda. O estudante, ele vai além e vai na sua curiosidade pesquisando e continuando a aprender muito mais. Vamos lá para a página 15. Aí na página 15 vocês vão dar a sequência. O grupo dos répteis. Como nascem, onde vivem, como é a cobertura do corpo, como se deslocam, e você vai pesquisar exemplos. O que são répteis, pessoal? O que é isso, professora? Pesquisa lá, tá bom? Depois, o grupo das aves, os animais vertebrados dentro do grupo das aves. Como nascem, onde vivem, como se deslocam, como é a cobertura do corpo. Pesquise exemplos de aves. Você vai colocar só passarinho? Não, você vai colocar arara, periquito, galinha, pato, enfim. Vai ver lá os exemplos de aves, tá bom? Depois nós vamos para o último grupo, o grupo dos mamíferos. São o grupo dos que fazem que mamam nas mamães, né? Como eles nascem, onde vivem, como é a cobertura do corpo, como se deslocam, pesquise exemplos e coloque aí alguns exemplos. Aqui tem o exemplo do macaco-aranha, tá bom? Então é isso, pessoal. O que a gente precisa entender? Olha só, sabia que as aves e os mamíferos são capazes de manter a temperatura do corpo mais ou menos constante ao longo do dia, mesmo em lugares frios? As aves e os mamíferos conseguem manter a temperatura do corpo mesmo se estiver fazendo frio, né? Por exemplo, às vezes está frio, mas você pega lá até mesmo na gente, né? Assim, põe a mão, você vai perceber que o corpo está quente, não é? No cachorrinho, no gatinho, ele vai manter a temperatura do corpo. Já os peixes, né? Olha só. O organismo desses animais utiliza boa parte da energia dos alimentos para manter o corpo aquecido. Já a temperatura do corpo dos peixes, dos répteis e dos anfíbios, ela varia com a temperatura do ambiente. Por exemplo, os jacarés passam boa parte do tempo estendidos ao sol se aquecendo, porque quando eles estão na água, eles pegam a temperatura da água, tá? Então, os répteis, os anfíbios, e os peixes, eles vão pegar a temperatura de onde eles estão. As aves e os mamíferos é diferente. Eles conseguem manter a temperatura do corpo mesmo independente da temperatura do ambiente, tá bom? Bem legal, né, pessoal? Tem muita coisa para vocês fazerem aí, pesquisar bastante, mas quando a gente pesquisa, a gente aprende mais, tá bom? Beijo para vocês e amanhã é feriado. Feliz Páscoa para todos. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos aproveitar bem. Quem tá com as tarefas atrasadas, vamos pegar os feriados aí para mandar. Mesmo que eu não corrija no dia que você mandar, mas podem ir mandando, não tem problema, tá? Mas aí no início da semana eu corrijo se eu não tirar um tempinho aí no feriado para corrigir. Mas podem ir mandando, tá? Só não se preocupe se eu não corrigir no mesmo dia, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até segunda-feira.